Uou! Muito boa tarde, Santa Catarina. O Clube da Bola está na área. E como todos já devem estar sabendo, a expectativa era grande para a sequência das quartas de final do Catarinense. Mas novas restrições do governo, uma prorrogação das restrições nesse combate ao coronavírus, vão impossibilitar que a bola role nos próximos dias. Previsão de retorno para depois do dia 7 de agosto, mesmo período do início da Série B do Campeonato Brasileiro. E agora? Esse vai ser o assunto central do programa de hoje, mas claro, vamos falar também do Atlético Catarinense, novo clube de São José. Tem a goleira Luísa, uma manezinha de balas prontas para Portugal, nosso ídolo Martinho das Embaixadinhas, um duelo de pipas em Itajaí e um bate-papo ao vivo com o presidente Batistotti do Avaí. E a participação mais do que especial dos nossos multiespectadores. E quem vai fazer essa conexão com o pessoal de casa é a nossa editora de mídias, Alice Queiroz. Deixa eu sentar aqui na minha cadeirinha para já fazer a convocação, né? Já conversar com a Alice. Boa tarde, Alice. Boa tarde, Mancha. Ó, já tem mensagem chegando mesmo antes de começar o programa. Então participa lá, manda sua foto, seu vídeo, a sua dúvida, sua opinião no facebook.com/Clube da Bola ND ou pelo WhatsApp 148-99191-4706. Tô acompanhando e já eu volto para trazer essas mensagens. Valeu, Alice, valeu demais. Você tem um comentário, uma dúvida, uma pergunta para os nossos comentaristas? Tem a foto aí do filhão andando de skate, fazendo aquele golaço no quintal com o vovô de goleiro? Manda pra gente. Ou ao contrário, né? Você filmou o seu pai naquela onda de surf, dando aquele drop no mar, manda pra cá que a gente vai passar o videozinho aqui no Clube da Bola. Tem uma crítica? Manda também. Manda que a Alice vai ler. Pode... um detalhe legal, sempre que mandar a mensagem, coloca o nome, né? A cidade e o bairro de onde você está falando. 991914706, o código é o 48. Manda pra cá, nos ajude a fazer o programa desse sábado. Vou escalar o time do Clube da Bola, já começando, claro, com o nosso camisa 10, que é o Sérgio Badá, tá lá em Chapecó, doido pra falar, tá aqui com a gente, ó. Em Blumenau temos Emerson Luiz e direto de Brusque, Rodrigo Santos. Daqui a pouco a gente vai fazer a conexão também com o Gabriel Fronzi, que vai falar de Joinville, daqui a pouquinho. Olha só, vamos começar então com o boa tarde dele, vamos fazer um boa tarde com esse trio que tá do meu lado aqui, um boa tarde já... Uma palhinha, breve. Badá, muito boa tarde, é sempre legal estar contigo nas tardes de sábado. Eu quero teu boa tarde. E você profetizava sábado passado. Se tivermos a rodada, será que ela vai acontecer? Previsão foi certa, realmente o governo prorrogou as restrições e a bola só depois do dia 7 de agosto, mas daí choca com a Série B, Badá. Boa tarde. Pois é, Mancha, boa tarde para você, um abraço para o Emerson, um abraço para o Rodrigo, que também tem farto material para o Clube da Bola ontem, tão logo tenha sido noticiado pelo governo do estado, né, o adiamento, digamos assim, da volta do futebol, a repercussão foi grande e foi imediata, não poderia deixar de ser diferente, porque de certa maneira pegou todo mundo de surpresa, porque foi na calada da noite, lá no 48 do segundo tempo. O Rodrigo observou bem no seu blog, no post que ele fez em relação ao assunto, lá no finzinho do decreto, como quem quisesse passar despercebido, lá um parágrafozinho cancelando os jogos do Campeonato Catarinense. Não foi da maneira correta. Primeiro que a Federação Catarinense de Futebol tinha um acordo com o governo do estado para que os jogos fossem realizados. O governo não cumpriu com o acordo, por decisão própria, sem conversar com a federação. Simplesmente no canetaço acabou adiando os jogos. Então é uma situação muito séria, uma situação muito grave que estamos vivendo, infelizmente, com a pandemia do coronavírus, da Covid-19, mas não vai ser, gente, não vai ser o cancelamento do jogo que vai melhorar ou piorar a condição da Covid-19 aqui em Santa Catarina. Não é cancelamento de 4 jogos, não é Concórdia e Tubarão, segunda-feira, lá em Tubarão, que vai reunir ali 50, 60 pessoas num estádio, a aglomeração vai ter dentro de campo com 22 jogadores. E aí, dá para ficar falando o programa inteiro sobre isso. Eu tenho batido na tecla o seguinte, gente, quem acompanha futebol sabe os cuidados que os jogadores de futebol têm. O cara, num treinamento coletivo, torceu o pé,
torceu o pé lá no canto do gramado, corre 5 profissionais em cima dele. Vai o massagista, vai o médico, vai o fisioterapeuta, vai o fisiologista, vai o psicólogo, vai o nutricionista, porque os caras têm tudo na mão. Os caras são protegidos muito mais do que qualquer outro tipo de atividade. Por exemplo, sexta-feira, Concórdia e Tubarão gastaram um troco que eles não têm, fizeram um investimento de um dinheiro que eles não têm para testar os seus jogadores. Para quê? Se sexta-feira à noite os jogos iriam ser cancelados. Quais os outros profissionais que se testaram na sexta-feira para trabalhar no final de semana? De qual outra atividade? Na agroindústria testaram sexta-feira para ver quem ia trabalhar no final de semana? No supermercado testaram? Nos postos de combustível testaram? Nas farmácias testaram? Nos hospitais testaram os profissionais de saúde que iriam trabalhar no final de semana? Ninguém testou, mas no futebol foi testado. No futebol, os jogadores que têm do bom e do melhor a vida inteira, e na pandemia não é diferente, eles foram testados. Então, quiseram jogar para a torcida, quiseram dar uma demonstração, o governo do estado, não, estamos combatendo com rigor a pandemia do coronavírus aqui, porque a situação está grave, e está grave mesmo, vamos cancelar o futebol, como se o futebol fosse o responsável pela situação em que nos encontramos. Quis jogar para a torcida, o governo do estado, desnecessário, quis fazer média, porque, repito, os jogadores, quem vive no ambiente do futebol, não tem gente mais protegida. Aqui na Chapecoense fizeram 8 testes. Aí quem foi testado positivo foi afastado, ficou em casa, com cuidados médicos, com acompanhamento, tudo direitinho. O pessoal aí de fora aí que fica contaminado pelo vírus, ele faz o teste positivo, pega o remédio, vai para casa e fica em casa e se vire. Jogador de futebol não. Jogador de futebol tem todo um aparato por trás dele. E aí entenderam que o futebol seria o bode expiatório para o combate à pandemia aqui em Santa Catarina, jogar para a torcida, a menos que tenha algum interesse por trás disso. A menos que tenha pressão de alguém pressionando o governo para não ter o campeonato catarinense finalizado. Tipo assim, eu tenho que pagar mais uma parte pelo campeonato, só que o produto não me foi entregue. Se o produto não me for entregue, eu não vou pagar. A menos que tenha interesse por trás disso para justificar esta transferência, este cancelamento. Então, depois nós vamos debater, já me estendi demais para a minha bolinha nesta minha primeira participação, mas é um assunto... Opa, tivemos uma quedinha no áudio do Sérgio Badá, já vamos organizar isso. Vamos com o Emerson então em Blumenau. Emerson, de ontem para hoje saiu a notícia, muita gente postou, muitos colegas jornalistas deram ali a opinião, a análise. Como é que você está vendo isso? Tem uma saída? Eu sei que essa pergunta é difícil. Tem uma saída para isso? Vai começar a Série B, daí a data já não dá mais. Falou-se em jogar em outro estado, transferir para Curitiba, como alguns lugares do mundo estão fazendo, tipo uma ilha, né? Fica todo mundo lá, a competição acontece em tantos dias lá. Qual a tua opinião, Emerson? Boa tarde. Boa tarde a você, Mancha. Boa tarde ao Rodrigo, ao Badá, todos ligados aqui no Clube da Bola. Eu assino embaixo o que disse o Sérgio Badá, porque, na minha opinião, é o que está acontecendo aqui em Blumenau, na questão do decreto municipal. Isso se estende para o estado. Ou se faz um lockdown, ou se faz um confinamento total, ou fecha tudo, ou deixa tudo aberto, porque há muita margem para interpretação. Nossa equipe esteve hoje pela manhã no centro de Blumenau, impressionante o movimento e a nota, inclusive, lançada agora há pouco pelo comércio, pela CIB, CDL, criticando, porque parte das lojas estão fechadas e muita gente está aberta. E o futebol, continuo com a minha tese da semana passada, eu ratifico, testou negativo, afasta. Os positivos continuam em campo, porque os times de futebol são elencos, tem vários jogadores, 40 para cima. Você tem que relacionar pelo menos 30 entre integrantes da comissão técnica, jogadores, funcionários. Há possibilidade, sim, disso acontecer. E é um tema que a gente vai debater na sequência aqui no Clube da Bola, porque afeta todo mundo, Mancha. Agora vem a Série B. Para começar, deveria a bola começar a rolar no dia 31 de maio. Jogaram para 4 de outubro. São 10 clubes envolvidos. Tem a questão do Tubarão, que não quer o rebaixamento, Concórdia. E aí? Vamos ter
13 times na Série A do ano que vem, os 10 representantes da Série B, me disse o presidente do Metropolitano, estão fechados, não vão abrir mão dessas 3 vagas. Afeta também o próprio futsal, a Série Ouro, antiga divisão especial, a bola ia rolar essa semana com 4 partidas, já acabou, até 7 de agosto. Enfim, é muita confusão, eu não vejo no momento uma saída e concordo também com o Badá, eu ratifico, acho que estão querendo fazer muita média. Legal, Emerson, com a gente também mais uma vez nesse sábado, Rodrigo Santos, direto de Brusque. Rodrigo, assim como o Badá, o Emerson é um cara muito bem relacionado e eu soube que o presidente Rubens Angelotti, o presidente Rubinho da Federação Catarinense de Futebol, Rodrigo, ficou chateado. Falou que a federação não foi consultada. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, Badá. Boa tarde, Emerson. Você ligado aqui na NDTV. Eu não sou advogado do Rubinho, não tenho relacionamento de amizade, mas eu dou razão para ele por alguns pontos. Primeira parte técnica, eu acho que o Sérgio falou perfeitamente. Tem médico de linha de frente do combate ao Covid que não testou tanto quanto jogadores nesta época, né, nessa preparação durante a pandemia. 5, 6, 7 testes, aí fizeram o teste, dá de relho, fizeram muita testagem, enfim, seguindo o inquérito. Por que eu dou razão para o presidente da federação? Porque quando houve aquela primeira suspensão no domingo, quando foi cancelado, no sábado, quando foi cancelado o jogo Avaí-Chapecoense, quando deu aquela testagem grande, né, número de positivos na Chapecoense, quando aconteceu isso, na segunda-feira houve uma reunião entre representantes da Secretaria de Saúde, Federação e clubes. Amarraram um acordo. Olha, a partir de agora é teste completo 2 dias antes, quem testou positivo afasta, né? Tudo que a gente já sabe, já foi amplamente noticiado. Um inquérito clínico seria entregue pelos médicos dos clubes para a Secretaria de Saúde, tudo foi seguido, tudo foi obedecido. Ou seja, eu penso, ou contigo, Mancha, hoje a gente tem um acordo comercial, nós temos um acordo firmado, que vai ser feito isso, beleza? Os clubes concordaram em aderir a esse acordo, tá? Todo mundo testando no final de semana aí, sabendo que se alguém a testagem completa der positivo, vai ser afastado, não joga segunda, terça ou quarta-feira. Aí chega sexta-feira, 7 horas da noite, numa notinha de rodapé de um release do governo do estado que falava sobre outro assunto que diz respeito àquela ampliação do decreto da suspensão do transporte coletivo, diz que as competições estão suspensas. Não, vou voltar à questão, o acordo foi feito e eu imagino que quando você quer mexer no acordo, você vai fazer uma comunicação prévia à outra parte que você fez o acordo. Mas isso não aconteceu. A Secretaria de Saúde soltou aquela notinha, depois soltou o decreto e não avisou antes para a federação, olha, a gente está com uma situação aqui que a gente vai ter que fazer uma mudança nesse decreto. Mas não, foi avisado. Na sexta-feira à noite, vai ter alguém no Palácio hoje para receber o presidente da federação, alguém da Associação de Clubes para tentar discutir? Não vai ter. Por isso, eu não quero alongar porque tem vários argumentos para isso. Hoje de manhã eu vi uma imagem do centro de Florianópolis, lotado de gente, então lá pode isso. Então o futebol que está sendo cansativamente testado não pode. Eu tenho várias situações sobre isso. Mas certo é que, para mim, uma decisão dessa não pode ser considerada uma decisão técnica, e sim tem um viés político nisso, porque o futebol não é responsável pela pandemia do Covid-19. É uma economia, como também uma economia, o comércio, como também uma economia, o setor de serviços, enfim. Então, da forma como foi tratado, ou está sendo tratado, parece que o futebol é culpado de toda a situação que nós estamos vivendo. E aí você tem situação de clubes que gastaram uma grana que não deviam gastar com testagem completa e não vão poder entrar em campo. E agora o campeonato corre o risco de ser cancelado. Então são várias coisas que estão acontecendo que eu não estou defendendo a federação, mas a federação tinha um acordo costurado com a Secretaria de Saúde e que foi sorrateiramente cortado sem nenhum tipo de diálogo entre as partes para poder, enfim, encontrar um denominador comum, alguma situação, algum ponto, para que o campeonato pudesse terminar aí com 2, 3 semanas de jogos. Para começar, é isso aí, até porque o programa é longo, Mancha. Rodrigo, olha só, a gente ia deixar para o segundo bloco, mas a gente resolveu adiantar e trazer para esse primeiro bloco, para dar sequência a esse papo, o presidente Francisco Batistotti do Avaí já está ao vivo com a gente.
através da internet, já está conectado com a gente, está ali o presidente, ó, camisa azul, colocou o seu fone, está prestando atenção em tudo. E vamos fazer mais ou menos como a gente fez no último programa, abrir para os nossos comentaristas conversarem com o presidente, está aqui para responder, o homem forte do futebol catarinense, está na linha de frente, foi um dos primeiros a se mostrar favorável ao retorno do futebol. Depois entendeu, respeitou ali o adiamento, né, o cancelamento da rodada, ela passou para frente e agora essa nova situação. Primeiro, presidente, muito legal estar te recebendo aqui e eu vou passar a palavra para o Sérgio Badá fazer a primeira pergunta para o senhor Badá, aí de Chapecó. Tá certo, então. Um abraço, presidente Francisco Batistotti, presidente do Avaí, da Associação de Clubes também. Obrigado pela disponibilidade em estar aqui conosco. É importante a sua presença hoje para falarmos a respeito deste adiamento que eu tenho certeza que é contra a vontade dos dirigentes do futebol de Santa Catarina. A pergunta que eu faço para o presidente da Associação de Clubes, a verba que a emissora que detém os direitos de transmissão do Campeonato Catarinense ainda tem a pagar aos clubes, qual é o valor que os clubes ainda têm para receber da emissora que detém os direitos de transmissão do campeonato? E caso não termine o campeonato, esse valor aí se torna nulo, os clubes não poderão contar com esta verba aí, porque a gente sabe, presidente, que os clubes precisam desse valor aí. Eles contavam com esse valor para cumprir com seus compromissos de fim de campeonato. Se não tivermos campeonato, como é que fica esta situação? E qual é o valor ainda que os clubes têm para receber? Se puder nos responder, eu agradeço, meu amigo Francisco Batistotti. Boa tarde, Badá, boa tarde a todos os companheiros. Eu assisti desde o começo às intervenções de vocês e, por incrível que pareça, né, concordo plenamente com o que vocês vêm falando na situação do futebol. Eu só preocupo, Badá, com uma coisa: a hora que começa a definir interesses particulares e interesses políticos dentro de um campeonato político partidário, dentro de um campeonato de futebol, isso se torna muito difícil para todo e qualquer gestor do futebol de tomar a sua decisão. Infelizmente, eu concordo plenamente, espero que na minha santa ignorância eu esteja errado, mas o problema do futebol catarinense, terminal catarinense, tem aí interesses políticos partidários, infelizmente. Segundo, interesses financeiros. A gente sabe que quem comprou os direitos de transmissão estão nos devendo uma parcela e sabe que essa uma parcela, certamente eles não terão o retorno do valor que deverão pagar a nós, até porque eles, quando compraram simplesmente uma rodada por um jogo por rodada na TV aberta. E quando eu fui descobrir a descoberta do Avaí Futebol Clube, quando solicitei o contrato que foi assinado com a Federação Catarinense e a negociação do Campeonato Catarinense aconteceu na sala do Avaí Futebol Clube, quando lá no começo o Badá disse assim: com esse valor o Avaí não assina e faz a sua transmissão única e exclusivamente com a rede de internet do Avaí. Veio o pessoal sentar comigo e dizer que só interessava se o Avaí participasse. Era um valor que dava 50% a menos do que pagavam na TV aberta no ano anterior. E pela TV aberta nós conseguimos fazer com que eles pagassem 5 milhões de reais pelo Campeonato Catarinense para dividir entre os 10 clubes. Tirando a taxa de federação, sobrava 400 e pouco em 3 parcelas. Eles estão nos devendo praticamente 500 mil reais na última parcela, aproximadamente, não estou dizendo isso, mas o que me levou à indignação foi em função de, lá naquele contrato, tinham colocado uma minhoquinha no contrato, dizendo que além da TV aberta, eles podiam fazer uma opção por um jogo na TV de stream, ou seja, na internet. E por incrível que pareça, todos os jogos eram do Avaí Futebol Clube. Eu questionei, naquela época, ao pessoal da emissora contratante, por que os jogos eles só queriam transmitir TV aberta, Avaí Chapecoense
e na TV, e aí no Sky, Chapecoense e Avaí. Sendo que no contrato que nós temos com a transmissão do Catarinense pela associação, os clubes têm um percentual da inscrição da venda do torcedor simpatizante ao Avaí ou ao Chapecoense. Então, Avaí e Chapecoense já, mesmo sendo os dois clubes que financeiramente melhor estão, mais estruturado, ainda tem que perder dinheiro em detrimento dos outros. Então, é muito difícil você fazer uma coisa. Agora, estranho, Badá, é que na reunião da segunda-feira, quando nós participamos junto com a equipes de saúde do governo do estado de Santa Catarina, em função da suspensão do jogo do Avaí com a Chapecoense, aqui onde a Chapecoense gastou dinheiro, fez teste, vieram para cá todos os negativados para o jogo acontecer na segunda, e por incrível que pareça, sexta-feira à noite, na calada da noite, suspendam o jogo do Avaí e Chapecoense. Naquela mesma hora, quando eu tomei conhecimento, eu liguei para o pessoal do governo do estado e para o presidente da federação e disse assim: o Avaí não aceita. O Avaí aceitará se for para suspender a rodada inteira. E não só o jogo de Avaí e Chapecoense, porque aí está tendo uma disparidade e está tendo uma interferência política. Então, nós não aceitamos. Quando fizemos o acordo na segunda-feira, ficou tudo acertado, Badá, de que nós íamos fazer teste, todos os clubes, com 48 horas de antecedência. O Avaí Futebol Clube, e eu sei que a Chapecoense também já fez isso, como nós temos o Campeonato Brasileiro da Série B, o Avaí já contratou com esse laboratório 1.000 doses de testes para ser efetuado até o final do Nacional. Baixam uma portaria proibindo os jogos do estado de Santa Catarina até o dia 7, sendo que dia 7 o Avaí joga em casa. Eu vou jogar onde? Em detrimento de quem? De quem não quer ser rebaixado? Me desculpa. É em detrimento de quem não quer ser rebaixado. Porque os 8 clubes que estão querendo disputar o Catarinense, eles querem terminar o Catarinense. E já boto aqui uma explicação, e se Chapecó aceitar, e o presidente da federação bancar, tá? Nós vamos terminar o Catarinense no Paraná ou no Rio Grande do Sul. Faça isso. Quero ver. Porque o problema todo é decisão política. Aí você bota o bode na sala para o político resolver. É só isso que eu penso. Desculpa a minha tudo legal, presidente. Foi legal. Tranquilo, presidente. Indignação. Não dá para aceitar. Legal. Presidente, Emerson Luiz, lá de Blumenau, também tem uma pergunta. O presidente, boa tarde, presidente, ele me respondeu 2 perguntas para todo mundo e foram esclarecimentos muito contundentes, interessantes em relação a ano de eleição, política, interesse econômico. Ele já adiantou da questão de jogar no Rio Grande do Sul ou do Paraná. Ao mesmo tempo, o Avaí, ele tem um cálculo do tamanho do prejuízo até esse momento, presidente? Ô Emerson, ano passado, quando o Avaí foi campeão do Campeonato Catarinense, no final do Campeonato Catarinense, nós fizemos um levantamento, porque eu faço a minha gestão em cima de gestão financeira, e o Avaí teve um prejuízo de 3.800.000 reais para ser campeão catarinense. E tenho certeza que Chapecó, Criciúma e Figueirense também têm o mesmo prejuízo em cima do Campeonato Catarinense. Então é muito difícil. Agora, o que o político tem que saber é o seguinte: todo mês, os 10 clubes que disputam o Catarinense fazem circular no mercado financeiro e nos seus municípios 5 milhões de reais, que é o valor da folha de pagamento de todos os 10 clubes do Campeonato Catarinense. Avaí maior, Chapecoense maior, Figueirense maior, Criciúma maior, mas a média é de 5 milhões. Você acha que 5 milhões todo mês, nós bancando
não faz uma movimentação financeira considerável nesses municípios aonde estão instalados jogadores? Qual é a empresa que tem uma folha de pagamento que todo mês honra os seus 5 milhões de reais para pagar salário e o governo simplesmente diz assim, você não vai receber nada daqui para frente, mas vai ter que botar 5 milhões de reais por mês no mercado financeiro, no mercado de trabalho de Santa Catarina. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Estão fazendo política partidária em cima de uma situação de futebol. Quem é que é testado nesse estado? Mais do que os jogadores de futebol. Quero saber se os caras que estavam no mercado hoje de manhã, lá em Florianópolis, estavam todos testados e isolados quem estava lá com positivo. No futebol, quem é testado e dá positivo, ele é imediatamente afastado. Não é, desculpa, futebol da mídia. Se eles não tivessem tomado essa posição ontem, hoje nós não estávamos falando contra ou a favor deles. É só isso. Legal. Rodrigo Santos tem uma pergunta também, mas antes vamos colocar mais um convidado nesse assunto. Técnico do Joinville, Fabinho Santos, estava preparando o time quando de repente mais um adiamento. Conta pra gente, chega mais, Fabinho. Olá pessoal do Clube da Bola, tudo bem com vocês? Um abraço, um prazer poder estar falando um pouquinho com vocês dessa preparação, né, que já faz algum tempo, né, depois do nosso último jogo tivemos, né, uma paralisação e com isso a gente pôde também dar ênfase a alguns setores da nossa equipe, né, nós perdemos alguns jogadores, mas tivemos um tempo razoável para poder trabalhar esses atletas que tiveram condições de treinamento, seguindo rigorosamente, né, todos os protocolos de segurança. Então, dentro disso, a gente tem procurado, né, diante de todas as dúvidas e agora com mais esse cancelamento, procurado deixar os atletas motivados, né, para o próximo jogo. Então, a gente, dentro disso, tem trabalhado não só o corpo, mas também tentando trabalhar a mente dos atletas para mantê-los motivados aí para essa partida que é tão importante para todos nós. Legal, Fabinho. Agora sim a gente vai com o Rodrigo Santos. Daqui a pouquinho quero ir lá na redação ver se a Alice tenho certeza que chegaram algumas perguntas ali para o presidente. Se ela consegue separar alguma para a gente, perguntas também dos nossos telespectadores. Rodrigo Santos, é contigo. Muito bem, obrigado. Presidente, boa tarde, prazer falar com o senhor. Só um pequeno parênteses, né, sobre aquela questão do contrato de TV, que realmente houve uma redução bastante grande de 5 milhões e 600 para 3 milhões alguma coisa, que não pegou nada bem porque foi uma grande perda para o caixa do futebol catarinense. E é bom lembrar também que esse decreto do governo do estado, esse novo decreto, cria um problemão para o Avaí, que se o jogo não for passado para o dia 8, ele proíbe o Avaí de jogar em Santa Catarina contra o Náutico na abertura da Série B. Mas, presidente, deu para entender, respondendo a pergunta do Badar, consegui entender bem que vocês estavam confiantes de que iam conseguir tocar esse campeonato diante do acordo que foi feito logo após o cancelamento do jogo da volta Avaí-Chapecoense, aquele acordo que foi, enfim, que foi costurado. A minha pergunta é a seguinte: o Rubinho ontem à noite se mostrou bastante indignado, o senhor também está bastante chateado, porque da forma como foi comunicado para vocês que o campeonato catarinense, vamos falar a verdade, se o campeonato não rolar, eu acredito que ele deva ser encerrado, porque dia 7 já começa o Brasileirão, a Série B vai ter 9 rodadas no primeiro mês, de 7 de agosto a 5 de setembro, são 9 rodadas da Série B. 25% da Série B vai ser jogado em apenas num período de menos de um mês, quando ele começar. Minha pergunta é, passada essa decisão, repito, para mim foi divulgado de uma forma escondidinha, sem diálogo, não avisaram a federação, não avisaram os clubes. O senhor conversou ontem à noite, hoje de manhã, o senhor conseguiu contato, ou a federação conseguiu contato, com o governador Moisés, com o secretário André Mota, com alguém do governo do estado para tentar saber por que o acordo que vocês costuraram e que estava sendo cumprido, com todo mundo sendo testado de forma completa, vocês conseguiram conversar com o governo do estado desde essa decisão, repito, escondidinha, uma notinha de rodapé ontem à noite? Eu tentei 3 vezes ontem, depois que soube, e soube da nota através da imprensa, porque não tinha sido publicado no Diário Oficial, antes ainda
da coisa, a imprensa, por incrível que pareça, tomou conhecimento antes de nós e antes da publicação no Diário Oficial. Poderia tranquilamente, se passou para a imprensa, alguém ter ligado dizendo assim, o presidente da Associação de Clubes, nós estamos aqui comunicando que vai acontecer isso. Ô Rubinho, nós estamos comunicando que vai acontecer isso. Não, a gente toma conhecimento pela imprensa de uma situação dessa. E com outro agravante, com a situação de que nós nos comprometemos, e o secretário estava lá, e o infectologista também, e a doutora Raquel também, na reunião, dizendo e concordando que nós íamos fazer daquela forma. Na sexta-feira, calada da noite, nós tomamos conhecimento, antes da publicação do Diário Oficial, ninguém nos atendia. Depois da publicação, continuamos ainda, e ninguém nos atendia, e até agora ninguém nos deu retorno nenhum. Espero que na segunda-feira, que tenha expediente, a gente consiga fazer uma situação dessa. Eu sugiro ao presidente da federação que tente analisar uma situação de entrar assim, tá? Na justiça, tá? Pedindo para que o campeonato continue, esclarecendo toda a situação das tratativas desde o começo que nós viemos fazendo até a última reunião. Eu tenho certeza que eles não leram o protocolo elaborado pela federação, pelo doutor Funchal, junto com a Associação de Clubes, para ver lá que dizia que todos os jogadores deveriam ser testados antes da partida e que os positivados deveriam ser afastados e os outros não. Tenho certeza que nem leram isso. Então eu acho que o Rubinho devia, assim, tá? Entrar com um mandato ou alguma coisa na justiça dizendo assim, termina-se o campeonato. Porque é impossível uma ingerência numa situação onde você está colocando portão fechado, todos testados, ninguém tem problema de contaminação, ao detrimento de todo mundo que está entrando na rua, saindo na rua e não tem certeza de nada. Espero que a gente, se o Rubinho fazer isso, tenha algum juiz que tenha esse pensamento. Legal, presidente. A gente vai agora para a redação conversar com a nossa editora de mídias, Alice Queiroz, que eu tenho certeza separou uma pergunta para o presidente Francisco Batistotti. Alice. Olha, o João de Florianópolis está fazendo a seguinte pergunta. A Chapecoense tem 26 casos positivos e o Avaí 0 na atual situação. O que foi feito diferente? O que acham dessa irresponsabilidade e negligência de fazer o teste e só sair depois do jogo, coisa que fez com que o campeonato acabasse? Qual é a sua opinião? A minha opinião foi o seguinte, não houve negligência alguma. O que houve foi o seguinte, o cumprimento de um decreto do governo do estado, onde o decreto não foi lido para o protocolo da Associação de Clubes, onde pedia para que fosse feito testes antes de cada partida. O governo do estado simplesmente flexibilizou dizendo o seguinte, não há necessidade de teste. Há sim a necessidade da medição da temperatura. E ao medir a temperatura, esse teste não custa barato. Se você for no mercado, um teste desse, de RPTV, tá, no mercado comum, custa R$230 mil. R$230 vezes 100 testes, tá? Vê quanto é que custa. Nós conseguimos juntar num bloco todo, tá? E baratear o custo. Nós tivemos uma redução de praticamente 50%, o Avaí conseguiu, e a Chapecoense também 50%, pela quantidade de testes que você compra. Então não houve negligência nenhuma. O que houve foi, o governo do estado não leu o protocolo e não exigiu, tá, o que estava no protocolo entregue a eles, assinado a eles. O único que fez isso foi o prefeito de Florianópolis. E a Chapecoense fez o teste porque deveria vir jogar em Florianópolis. Clube nenhum fez os testes antes de vir para Florianópolis. Então, o que acontece foi o seguinte, agora, testado e dado positivo, parabéns à Chapecoense, que o fez para não vir com esses testes jogadores para cá, contaminados para colocar em mais. Então, não tem responsabilidade. A responsabilidade é quem faz o decreto e quem faz a determinação que deve ser cumprida. Agora, tem que fazer o decreto às claras e não botando no rodapé dizendo assim, está suspenso, e o futebol é que é o patinho feio da coronavírus, da Covid-19.
Legal, temos mais um convidado aqui, Miltinho, ex-goleiro do Figueira e preparador de goleiros há mais de uma década, trabalha no futebol africano. Ele fala com a gente sobre a bola por lá. Olha só o exemplo legal que ele vai trazer. Também não tá rolando lá na África não. Chega mais, Miltinho. Oi pessoal do Clube da Bola, aqui quem fala é Milton Nenove, ex-treinador de goleiro do Figueirense. Estou há 11 anos na África do Sul e hoje venho falar um pouco do futebol em meio à pandemia aqui no país. Nosso campeonato foi paralisado em março. Retornamos aos treinos dia 3 de julho. O campeonato era para recomeçar dia 18 de julho, mas a SAFA, o órgão maior do futebol aqui no país, não permitiu que isso acontecesse. Só deu autorização para que o campeonato recomece no mês que vem, no mês de agosto. Todos os donos dos clubes, na próxima segunda-feira, vão ter uma reunião em Joanesburgo. E nessa reunião vai ser decidido se o campeonato vai ser cancelado ou se recomeçará. Caso seja cancelado, a próxima temporada vai recomeçar em setembro. Aí teremos todos no mês de agosto para prepararmos física e tecnicamente a equipe. Caso recomece, todos os clubes vão jogar e treinar em Joanesburgo, num período de 30 a 40 dias, para que o campeonato seja finalizado. No nosso caso, a gente tem 6 jogos. Alguns clubes têm 7, outros têm 8. Então todo mundo aqui no país espera que o campeonato seja finalizado em campo. Muito obrigado ao Clube da Bola. Grande abraço. Valeu, Miltinho, um grande abraço. O presidente Francisco Batistotti fica com a gente para o próximo bloco, para terminar esse papo. Antes do intervalo, eu tenho um recado muito legal. Olha quem voltou, o especialista em cor, para responder todas as perguntas que os telespectadores enviaram para o nosso WhatsApp. A pergunta de hoje é sobre colocar piso sobre outro piso na rua. É com você, especialista. Oi, gente, tudo certo? Hoje no Especialista em Cor, a pergunta é do Marcos Sanches de Tubarão. Removi o piso da minha sala para colocar outro. Que tipo de massa eu devo usar para não passar umidade? Marcos, se você está com problemas de infiltração, seja uma laje ou contrapiso, precisamos cuidar disso antes de assentar os novos pisos. Nós precisaríamos ver de perto para indicar a melhor solução de impermeabilização. A Encor possui uma linha completa de impermeabilizantes. Para terminar o serviço, ou seja, assentar a sua cerâmica nova, nós recomendamos utilizar a argamassa AC3 com colagem por contato, que vai ter garantia de fixação em cima de impermeabilizante. Se for interno, temos a Supercola, mas se for lá na rua, use Ultracor. Forte abraço, pessoal de casa, até uma próxima. Mais fácil do que eu pensava, esse produto é uma mão na roda, hein? Não precisar picotar o piso já é mais do que meio caminho andado. Se você, assim como o Maicon, tem alguma pergunta para o especialista em cor, anota aí o telefone de contato. É 489-9186-5988. Manda a sua pergunta, melhor ainda, se com uma foto ou vídeo, ok? Um rápido intervalo, na sequência a gente volta com mais Clube da Bola. Não sai daí!